Boa noite a todas, aqui é o professor Israel e nessa nossa videoaula nós convidamos a professora Keila. A professora Keila, ela é docente da faculdade FANAP e ela também trabalha com os nossos pequenos, também na área de matemática. Eu gostaria que a professora Keila se apresentasse para a turma e, a partir da sua apresentação, que nós pudéssemos interagir com ela a respeito exatamente do trabalho docente que ela realiza, tanto na matemática ligada ao ensino superior, como também nas séries iniciais. A palavra está com você, professora. Obrigada, Israel, pelo convite, né? É sempre bom a gente aprender, porque aqui eu vim conversar com vocês, como ele falou, é um momento que eu vou dividir um pouco com vocês da minha experiência, mas eu estou sempre aprendendo também com vocês, né? Bom, eu sou professora universitária já acho que há mais de 20 anos, e aí, há uns anos atrás, esse rapaz aí, que esse amigo meu aí, um dia disse para mim assim, olha, eu acho que por que você não faz pedagogia? Porque eu questionava muito as dificuldades que os alunos da faculdade chegavam, sabe? É sempre aquele medo da matemática, sempre aquela dificuldade da matemática básica, e aquilo me incomodava muito. E esse incômodo começou uma época que eu trabalhei com vocês na pedagogia, né? Não com essa turma, mas uma turminha acho que já uns 8, 9 anos atrás lá na FANAP. E aquilo ficou em mim, sabe? Assim, pensando, porque uma senhora, eu dava aula de estatística, e aí ela não conseguia fazer as atividades. E um dia eu pedi para ela, não, então vem aqui no quadro, vamos fazer e tal, tentando fazer o máximo para que ela pudesse aprender. E ela falou para mim que não conseguia ir. E aí eu deixei, depois da aula fui conversar com ela e ela falou lá para mim, ela foi me contando dos traumas. Ela falou que ela não conseguia ir ao quadro ou tinha muita dificuldade de matemática por conta de traumas que ela tinha quando ela era criança com professores de matemática, que eram muito duros com elas, que falou que ela não aprendia e tal, etc, etc. E aquilo ficou em mim, sabe? Mas com o decorrer da vida, né, foi passando, o Israel falou, vai fazer pedagogia, vai fazer pedagogia. Acabei fazendo pedagogia. Mas ali cursando pedagogia, eu estava só no ensino superior, eu falei, como é que eu vou entender a cabeça de uma criança, como que acontece numa sala de aula infantil, né? Esse processo, se eu não estiver lá dentro dele, né? Imersa nele, como é que eu vou ver essas realidades? Como é que eu vou ver essas práticas, o que é certo, o que é errado, o que vale, o que não vale, o que é teoria, o que serve na prática. E aí, fui trabalhar. Posso falar, Israel, da empresa que trabalha? A gente pode ir contando tudo? Pode? Pode sim, até Pode. para nós Então, aí sabermos eu do seu fui perfil, né? participar. Sim. Foi bem na época que o SESI estava mudando a equipe deles, né? Porque eles têm um convênio com o Estado, e aí a parte da educação do Fundamental 1 ia ser trocada e ia entrar uma equipe SESI. E aí eu falei, bom, mas eu não tenho experiência nenhuma com criança, mas eu vou fazer, né? E fui, deu certo, passei, e estou lá trabalhando já há quase 3 anos lá no SESI. É uma estrutura muito grande, muitos alunos por sala, a gente tem muitos recursos tecnológicos que ajuda muito no dia a dia da sala de aula, né? Mas a gente também enfrenta dificuldade com a quantidade de alunos. Mas é renovador, sabe? As crianças, elas têm um tempo mais rápido de resposta. E, por incrível que pareça, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, professora, mas é uma lacuna muito grande, né? Você trabalhar com o 4º ano e com o ensino superior, né? Mas você sabe que, embora seja uma lacuna, parece ser uma lacuna, eu vejo como assim, tenha sido uma ponte para mim. Eu penso que as minhas aulas da universidade e da faculdade melhoraram por conta das aulas com as crianças. Porque lá eu tive que adaptar a minha linguagem. E quando você vai adaptando a linguagem, quando você, por exemplo, é matemático, né? Assim, eu era só matemática. Então, o meu raciocínio era muito rápido, né? Na matemática. Como é que eu vou lá ensinar aquela coisa básica do básico, né? Assim, para a criança, de uma forma lúdica? Explicar aquilo, encontrar novas formas, me abriu também uma forma diferente de explicar para o pessoal da faculdade, né? Encontrar uma outra maneira para eles também da faculdade entender uma outra linguagem, entender a dificuldade deles, né? Então, para mim, tem sido assim, é um desafio todos os dias com criança, é um desafio diário. O que serve, por exemplo, eu tenho 3 turmas agora esse ano, 3 turmas de 4º ano. Cada uma é de um jeito, né? Você tem a mesma aula, o mesmo conteúdo, mas você tem que explicar de uma maneira. Aquela explicação, às vezes, não cabe para aqueles alunos.
Então, você tem que modificar, né? Você tem que criar novas formas de explicar. E também, uma das coisas assim, mais ricas que eu aprendi lá, é porque lá nós recebemos muitas crianças laudadas, mas muita mesmo, assim. Nós temos, em média, uma turma de 37 alunos nos quartos anos, e nós temos, em média, às vezes, 10 alunos com laudos, e laudos diferentes. E olhando para essas questões dos laudos, eu fui descobrindo assim que, às vezes, porque você tem que fazer coisas específicas para o laudado, porque cada um aprende de um jeito e tal. Mas aí, pensando assim, toda criança, ela aprende de um jeito, né? Então, eu vou tentando olhar cada criança como ela aprende, né? E, às vezes, essa forma de ensinar para aquele que está com aquela dificuldade, quando eu falo de novo, reforça o aprender do outro, né? Então, assim, para mim tem sido um desafio grande, mas prazeroso, né? Assim, um crescimento diário com eles. E também porque eles retornam muito mais rápido, né? Se eles entenderam, ótimo, eles falam logo. Se eles não entenderam, também eles falam de imediato. Então, a gente consegue se recorrigir, assim, né? E se movimentar rápido com a pedagogia com eles. Que às vezes na faculdade a gente não consegue, porque às vezes vocês não falam, né? Não entendeu nada, mas ficou quieto, fica calado, não comenta, né? Eu tenho vergonha. O que o colega vai pensar de uma coisa básica, né? Criança não pensa assim, eu não entendi, tia, né? Lá eles têm o hábito de chamar de tia. E aí eles falam, eu não entendi, e pronto. Isso é ótimo, essa franqueza, né? E aí você tem a oportunidade de recolocar aquele conteúdo de uma outra maneira. E esse recolocar os conteúdos de outras maneiras, eu trouxe para a faculdade também, sabe? Então, eu acho que hoje eu até explico melhor meus conteúdos aqui na faculdade do que antes, porque eu consigo enxergar essas dificuldades. Mas é isso. Keila, eu quero fazer Obrigada, uma Israel. pergunta para você, logo chamando, né? Fazendo uma conexão direta com o nosso curso. Você poderia fazer assim um apontamento de elementos que, de repente, o curso de pedagogia ajudou você, ou despertou enquanto você estava estudando, as discussões, os debates, os conceitos. Você também teve aula de metodologia de matemática, metodologia de ciências também, e de outras áreas também. Qual elemento, qual conceito, qual apontamento que você, de repente, viu no seu curso de pedagogia, que, de repente, você disse assim, nossa, Eureka, eu não tinha pensado nisso. Ou você parou e disse, eu já tinha pensado nisso, mas eu não tinha visto a implicação disso para o processo de ensino da matemática em específico? Muitas coisas, Israel. Quando eu comecei a fazer o curso, uma das primeiras aulas que eu tive, por incrível que pareça, foi com a Luziene, né? Foi a aula de psicologia. E entender esse universo de como a criança aprende no seu tempo, né? Para mim foi muito rico. E ali eu já comecei assim, ter aquele prazer, aquela sensação, aquela vontade de trabalhar com as crianças mesmo. E depois vieram as metodologias específicas, né? As de ciências. Eu tive uma aula que era maravilhosa, que era justamente as de novas tecnologias, né? Quanto recurso a gente pode ter com essa parte tecnológica, mas, sobretudo, a forma lúdica de aprender, né? Então, às vezes, a gente pensa que a criança ela está aprendendo só quando eu falo, para e presta atenção e escuta o que eu estou falando, que você está aprendendo. Então, olha o que aconteceu. Se eu não tivesse feito pedagogia, tivesse caído lá na sala de aula sem pedagogia, eu talvez não tivesse tido olhar para isso. Esses dias, estava contando, né, aquele dia para você, agora há pouco, né, para você, do aluno que tem 3 laudos e que ele, ao entrar aqui, a primeira coisa que ele começou foi riscar a tela. Ele aprendeu rapidinho, né, tem um raciocínio muito rápido. E um dia eu estava em sala explicando sobre simetria. Dando aula de geometria, explicando sobre simetria, falando aqui, explicando os conceitos e tal. E ele aparentemente estava desenhando. Como ele tem dias que ele fica muito agitado, eu deixei ele fazer. E eu vi que ele passava uma folha muito rápido, desenhava de novo e muito rápido. Quando passei ele a explicação e que eu deixei eles fazerem a atividade, eu fui até a mesa dele para ver, né? Falei, aí, como que está? Você entendeu o que a tia falou? Você quer ajuda na atividade? Aí ele me mostrou, não, tia, o que eu estava desenhando. Quando eu fui olhar o desenho dele, assim, sabe, eu tenho eu sou muito emotiva. Então tem momentos assim na sala de aula que eu falo, meu Deus, olha aqui,
por um minuto, eu ia brigar com ele. Eu podia falar para ele, você presta atenção, né? Tem professores que fazem isso. Mas aquele eu deixei ele no momento dele. Quando eu cheguei, eu tive assim, uma grata surpresa, porque ele tinha registrado tudo aquilo que eu falei nos desenhos dele. Então, eram vários desenhos, ele desenha muito rápido, é o jeito dele aprender, né? É aquilo. Ele tem facilidade para o raciocínio matemático, mas ele não escreve por conta da dislexia que ele tem. Então, ele não escreve. Então, ele desenhou. Tudo que eu falei de conceito de simetria estava nos desenhos dele. Perfeito. E desenhos bonitos. E muito rápido, sabe? Então, o coraçãozinho que eu tinha desenhado para mostrar a simetria, ele tinha feito vários diferentes e simétricos e feito outros desenhos diferentes, sabe? E ele fez umas 5, 6 folhas. Cada um de tudo que eu fui falando da geometria, ele foi registrando de uma maneira diferente. Mas aí, o que eu fiz? A avaliação que eu fiz naquele momento, né? Graças à pedagogia. Ele aprendeu, né? Do jeito dele, ele aprendeu. Então, o que eu acho fantástico, que eu aprendi, assim, de tudo que eu li, estudei na pedagogia, é que a gente tem que olhar, aprender a escutar e olhar para os nossos alunos. E que cada um como um indivíduo, né? Cada um tem o seu jeito de aprender. Às vezes, eu vejo aqui em casa a minha filha, né? Ela tá lá assistindo aula online e tal, e parece que ela não tá participando nem nada. Mas aí, de repente, ela fica 2 dias falando da historinha da aula que a professora contou. Então, eles têm um jeito diferente que a gente teve de aprender. Esse reconstruir a forma de aprender foi algo que, para mim, foi muito significativo. Porque até então, como eu era professora de matemática, aquela coisa mais rígida, mais fechada, eu não tinha esse olhar amplo, né? Para ver as várias formas, observar que uma criança não aprende só do jeito que eu estou falando, só olhando para mim, parada, prestando atenção. Eles estão aqui hoje conversando, falando, movimentando, não está nem olhando para o quadro, mas registrou aquilo. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que perceber. Professora, eu sou mãe de uma criança autista e eu lido com grandes problemas. Já lidei, hoje está mais fácil, com grandes problemas na escola. E a respeito da matemática, eu tinha até comentado uma vez com o professor Israel. O Victor, por ter dificuldade na matemática, ele tem facilidade com o português. Na matemática, ele criou uma barreira. Quando eu tentava ensinar, ele não queria. Eu tenho uma mãe que ela é psicopedagoga, ela mora distante, e ela falou assim, usa tecnologia, ele tem muita facilidade. Aí eu fui. Hoje, ele está conseguindo aprender a tabuada. Hoje, quando eu coloco ele para efetuar as continhas, ele já não chora, ele não dá birra, ele não faz careta. Hoje, eu já sinto assim que para ele já não tem tanta aquela barreira, aquele medo. Ele faz, ele brinca. Aí tem uns joguinhos que ele tem que acertar a soma, a continha, para o bichinho mexer. Então, assim, através da tecnologia, eu rompi uma dificuldade que ele tinha muito grande, que era na questão matemática. Isso. E é muito bom falar a respeito da inclusão, porque, assim, às vezes só olha o laudo, mas todos nós, independente de laudo, temos uma forma diferente de aprender. Exatamente. Mas eu citei o laudo porque foi com os laudados que eu aprendi isso, sabe? Porque aí as pessoas ficavam falando assim, porque ele tem laudo, porque ele tem laudo. Eu falei, mas peraí, tinha crianças que não tinham laudo, mas que tinham uma dificuldade em matemática, que tinham uma dificuldade nisso, e outras não. É porque, na realidade, cada um é um. Esse olhar que eu acho maravilhoso dentro de uma sala de aula, sabe? Não importa se o nome que se dá, não é? Cada um é um, cada um vai aprender de uma maneira, num tempo diferente, né? Hein, Keila? E a respeito desses laudados também, vamos pensar o seguinte: eu conversando com uma psicóloga que trabalha, o trabalho dela também é fazer laudos. Da vez que eu fui conversar com ela até conversou comigo, professor, vem aqui, sente aqui comigo, que eu preciso da sua opinião também como pedagogo. Eu disse, não, por quê? Porque eu estou atendendo tal criança, eu quero elaborar um laudo a respeito dessa criança. Conversando com ela disse assim para mim, Israel, das experiências que eu tenho de consultório, dá para perceber que muitas crianças que recebem um laudo de algum déficit de atenção, de hiperatividade, que isso e aquilo, muitas são verdades, mas outras têm, não é tudo aquilo que a criança pode ser. Aí eu perguntei por quê. Disse porque, às vezes,
quando se coloca um laudo, existe a figura do pai, a figura da mãe, a figura da instituição escolar, a figura do professor que encaixa a criança exatamente, bitolando-a naquele quadro. Aí, antes de nós sairmos, né, para esse quadro de ficarmos cada um na sua casa, né, de isolamento social, eu tive que tratar uma situação com um aluno meu diante da mãe. E eu conversando com a mãe, que tinha a ver exatamente com o comportamento dele. E a primeira coisa que ela fez foi colocar o laudo diante da mesa, assim, verbalmente, né? Tentando justificar o comportamento do filho. Eu disse, olha, vou dizer uma coisa para você, o seu filho é tudo menos isso. Pelo menos em sala de aula, porque o seu filho é desse. O problema do seu filho não é esse. O problema do seu filho comigo, na minha sala de aula, é essa outra questão. O seu filho é bom de matemática, escreve bem, quando quer. E aí eu tenho alguns embates com ele, porque eu sou professor rigoroso, eu exijo dele. Então, essa questão da pessoa, das crianças, que traz algumas limitações, né? Se o próprio pai coloca o filho dentro daquele laudo, modelo, né? Que o filho é isso, e não pode ascender, não pode desenvolver-se, não pode crescer, e ao ponto do pai ou do professor da instituição não buscar outros caminhos, né, como a Renata colocou, né, outros caminhos alternativos, né, não dá dessa maneira, mas dá dessa outra, né, não dá dessas duas, mas vamos colocar uma outra forma. Certo? Exatamente. E aí é que está a importância que eu vejo do curso de pedagogia. Sim. Certo? Exatamente. Isso é porque eu fico pensando, se eu não tivesse essa base pedagógica, como que eu ia fazer, né? Como que eu ia lidar? Eu ia chegar lá e ser aquele professor que queria colocar todos eles numa caixinha só, né? A caixinha dos laudados, a caixinha desse, e e não tem como, sabe? Cada aluno, ele tem uma especificidade para trabalhar com ele. Isso é que eu acho rico, foram os elementos pedagógicos, assim, que me fez abrir a mente para pensar isso. E procurar sempre os colegas, né? Porque lá eu sou diária, né? Nós entramos como profissional diário mesmo para matemática. Mas eu olho os pedagogos que estão lá, né? E sempre busco os recursos. E hoje em dia, até a nossa forma toda, essa pedagogia que a gente tem como base, ela também vai mudando, né? Agora, depois, então, desse momento que nós vivemos, as pedagogas têm se reinventado, né? Porque eu fiquei pensando assim, para mim, é muito mais fácil a minha forma de dar aula, né? Porque eu tenho recursos aqui tecnológicos, as crianças já são mais independentes, eu projeto aqui o material deles, eles vão acompanhando comigo, bonitinho. Mas eu fico, às vezes, assistindo quando eu tenho tempo, porque a minha filha e meu filho estudam na mesma escola que eu trabalho. Então, eu estou aqui lecionando e eles dois estão tendo aula. Então, às vezes, eu não acompanho lá. Só quando eu tenho uma janela, eu vou lá. E aí eu fico pensando, a minha filha está no primeiro aninho. E aí eu fico observando como a professora busca recursos para poder fazer aquela aula. Uma para cada criança, que é para várias crianças que cada um estão assistindo ali, mas ela está atendendo uma a uma, sabe? E de uma forma... Agora, uma coisa é ela fazer isso em sala de aula, né? Cantar, ela canta, mas ela continua cantando as musiquinhas, mas alfabetizar, porque ele está no primeiro aninho. A distância não é pouca coisa, não, sabe? Desafio, exatamente. Todos vocês agora vão passar por esse processo, sabe? E aí eu fico lá olhando elas fazerem aula para pensar aqui também o que eu posso ajudar. Eu acho que quem escolhe essa profissão, né? Ela tem que estar sempre disposto a aprender, todos os dias, sabe? A gente todo dia tem que acordar e falar, não, hoje eu tenho que fazer uma coisa nova, diferente, o que eu posso aprender hoje? E se a gente sabe olhar as crianças, a gente aprende, porque eles também, se a gente abre um canal de escuta, eles falam pra gente também por onde eles aprendem, por onde eles passam, sabe? A gente precisa movimentar isso dentro da gente também. Professora, eu novamente, sobre essa questão do EAD. Porque assim, o professor presencial na sala de aula, eu acho assim, que é mais fácil ele conseguir perceber se realmente o aluno conseguiu aprender o que foi proposto, o que ele queria. E EAD, a respeito assim, à distância. Eu acho assim, que deve ser algo muito complicado. As devolutivas, né? A gente medir, a gente avaliar, né, o quanto o aluno está aprendendo. Isso realmente é um processo que nós estamos, assim, passo a passo, né? Para a faculdade de um jeito, para a criança é de outro.
E eu acho que de cada instituição. As nossas dificuldades lá são justamente essas, sabe, Renata? É saber conseguir medir o que a criança está aprendendo ou não. A gente consegue algumas coisas com a participação deles, porque eu estou escutando, estou fazendo pergunta, eles estão participando, estão dando joinha, estão dizendo se está aprendendo ou não. É uma forma. Mas, por exemplo, pela primeira vez, nós vamos fazer a avaliação semana que vem. Aí é que eles vão fazer em casa, com os pais. O que é deles e o que foi só por conta da ajuda dos pais, entende? Então, esse é o processo de avaliação de aprendizado deles, eu acho que ainda também é novo para a gente saber. Como é que eu vou medir o que ele aprendeu lá ou não? Eu tento fazer isso nas minhas aulas, né? Sempre perguntando a eles. Mas ainda eu acho, pelo menos de tudo que nós estamos passando, eu acho mais fácil. A gente vai passando e aprendendo. A avaliação real, que eu digo, né? De aprendizado, não aquela de nota, não a classificatória, né? Mas a qualidade mesmo, o que o aluno aprendeu, eu acho que nós só vamos saber, Renata, quando a gente voltar. Porque quando a gente voltar, é que nós vamos ver o quanto está desnivelado, o quanto não está. Porque ainda que o aluno, a maioria, por exemplo, da minha escola está tendo aula, né? Estão tendo. Mas eu tenho 31 alunos, 28 alunos, em uma turma e outra. E eu sei, então, e aqueles outros? Nós tínhamos, em média, 38 alunos por turma. E os outros, então? Né? Eles não estão assistindo às aulas, mas eles vão voltar depois. Então, quando a gente voltar, é que eu acho que nós vamos ter esse outro desafio que a gente já precisa começar a pensar. É como nós vamos nivelar isso. O Israel, ele tem quantos alunos para sua turma? A sua turma não tem só 8, 9 alunos, né, Israel? Deve ser uma turma maior do que isso. Eu tenho, e quando você voltar? Eu tenho 28 alunos e dos alunos que estão me acompanhando, já tive aula com 8 alunos pelo Zoom. Eu dando aula, explicando, dialogando com eles e fazendo as atividades. Quer dizer, de uma turma de 28, apenas 8 estão recebendo aula. Quando retornar, o desnível, claro, vai ser... É grande. E também, o que eu penso que além desse desafio do nivelamento, é a gente pensar em outras coisas, sabe? Por exemplo, a gente não pensar só no conteúdo. Porque o que acontece hoje é que nossa educação é baseada muito no conteúdo. E aí a gente vai ter que desenvolver outras habilidades quando a gente voltar, né? As habilidades mais sociais, deles dividirem, deles partilharem, né? Israel estava falando que eu tenho experiência com a robótica, né? Lá eu sou professora de matemática e de robótica com eles. Foi para mim uma surpresa quando eu fui dar aula de robótica, quando eu vi os torneios de robótica e o que eles trabalham. Eles têm que trabalhar a questão da computação na criança, a questão da construção do robô, a questão da competição, a questão da pesquisa mesmo. Eles fazem pesquisas, projetos grandiosos, assim, né? Mas uma das coisas que eles são avaliados nas competições é o que eles chamam de core values, valores do coração. Então, eles passam por bancas, e aí tem uma banca só para avaliar a pesquisa, uma banca só para avaliar o robô, né, essa parte tecnológica mesmo, e uma parte que só avalia como a equipe trabalhou, como a equipe se relaciona, sabe? E eu acho que quando a gente voltar, é isso que nós vamos ter que trabalhar melhor, os valores. Porque senão a gente não vai saber lidar com isso. O coleguinha que vai chegar agora, que acompanhou todas as aulas, ele vai ter que entender que o colega talvez não pôde acompanhar aquelas aulas. E vai ter que ajudar, sabe? Então, eu acho que essa transformação também nossa de valores em sala de aula a gente vai precisar trabalhar também. Isso eu acho que é uma coisa positiva, né? Não vamos pensar só que vai ser difícil a gente nivelar os alunos quando voltar em termos de conteúdo, mas fazer com que eles entendam as diferenças, né? Eles desenvolvam outras habilidades fora do conteúdo, só aquele conteúdinho fechado de sala de aula, que eles têm que aprender, não sei o que, da biologia lá do nome, que talvez eles usem, mas talvez eles nunca usem, né? Mas que tem coisas que são valores humanos que a gente vai usar todos os dias. Então, nessa volta nossa, eu acho que essas metodologias ativas que a gente tanto fala há muito tempo, né? Nós vamos ter que usá-las mais dentro de sala de aula. Sabe, as atividades em grupo, as atividades coletivas, elas vão ter que ser mais trabalhadas quando a gente voltar. Porque, veja, a gente saiu de um isolamento social, não é? Todo mundo na sua casa, cada um no seu quadrado. Quando voltar, a gente vai ter que voltar a trabalhar nesse coletivo para a gente conseguir acompanhar todo mundo junto, não poder ficar ninguém para trás, sabe?
Então, acho que esse é uma coisa que a gente precisa pensar. É. A Lenice, ela colocou para nós uma questão aqui, ela diz assim, as escolas deveriam, ou a escola deveria entrar em contato. Lenice, pelo menos eu digo assim, no que toca a minha escola em particular, eu penso que também foi a situação também da Keila, né? Houve todo o movimento da direção, da coordenação pedagógica, dos professores, para utilizar todos os recursos. A questão é que muitas vezes não é somente de uma questão estrutural da escola. Essa questão hoje na qual nós estamos emergiu dessa situação toda uma questão econômica, uma questão social. Só para você ter uma ideia, Lenice, e também vocês, né, todo mundo. Ontem uma professora perguntou assim para mim, ontem não, hoje, aliás, ela falou assim, aflita comigo, disse, professor, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho 3 filhos, apenas um único celular, e a vez de celular o meu esposo leva, né? Então, quer dizer, toda essa situação, ela apresenta para nós que a educação, ela resvala em muitos aspectos socioeconômicos, certo? E esses aspectos socioeconômicos, que anteriormente não era visibilizado na sala de aula presencial, porque todo mundo estava lá, ou era até visibilizado, mas não de uma forma tão gritante. Como, por exemplo, o aluno que eu falei, olha, escreve atividade. Não, acabou meu caderno. Mas como assim? Não, é o único caderno que eu tenho. Para todas as 7 disciplinas. Já tinha acabado, em menos de um mês. Certo? Então, é claro que essas questões econômicas e sociais já emergiam. Mas, somando-se a esses exemplos, né, essa situação, outras situações também vieram. Gente que não tem celular, família que não paga internet, que não tem internet, gente que tem 3 filhos, certo? E que, portanto, a questão não era somente de interesse dos pais ou não, certo? Ou interesse da instituição. A falta desse acompanhamento tinha implicações, ou tinha a ver com questões econômicas e sociais. Por mais que o pai tivesse interesse, a criança tivesse interesse ou tem interesse, os recursos financeiros são parcos. Não permite-se, né? Não há esse contato, essa proximidade com a tecnologia, porque os recursos financeiros não permitem. Exatamente. Certo? É por isso que eu digo, na volta, o professor, né, vocês, que não sei se vocês já estão todos em sala, mas é aí que entra o papel importante do professor, né, de ali na sala de aula, que isso não vire um abismo, né, social de novo, né, que esses alunos que não tiveram aquele acesso fiquem à margem novamente, né, não sejam excluídos novamente. E aí eu acho que esse é o nosso maior desafio ainda para frente, que a gente ainda tem. E a pedagogia é esse elemento que vai lá, né? É que eu acho que vai fazer a diferença. O bom professor, aquele professor do sangue, né? Aquele professor que está ali porque quer que todo mundo aprenda de forma igual, que se entende que a educação é um acesso e um direito para todos de forma igual. Trabalhar isso na cabecinha das crianças, eu acho que vai ser, para mim, eu penso que será o nosso maior desafio vindo aí. Professora. Sim, Vai lá, Luiz. Falando em professor de sangue, o Israel é um desses, né? Porque ele, assim, a gente vê que ele quer que todos os alunos aprendam de verdade. E voltando lá no princípio da sua fala, quando a gente fala das barreiras, é muito interessante falar porque a matemática já tem esse estereótipo, assim, desde a base mesmo, porque eu tive desde o ensino fundamental até mesmo no ensino médio, e eu percebi que na minha educação os professores não é que não se importam, mas foram empurrando, entendeu? Eu não aprendi, mas foram deixando, e o Israel tocou nesse assunto em umas aulas anteriores, inclusive ainda presenciais, que assim, a gente não pode deixar passar despercebido. Mas ele também explicou o outro lado da moeda, porque às vezes o pedagogo não tem tanto conhecimento assim com a matemática, às vezes não sabe como ensinar. E ele falou da importância de a gente procurar um curso ou uma reciclagem, alguma coisa que seja, para estar sempre interagindo com a matemática, para saber como ensinar, olhar as dificuldades, a melhor forma de ensinar, e não só com a matemática, como todas as outras matérias, a importância, porque é muito complicado para os alunos chegar com essa deficiência na faculdade, ou até, às vezes até forma num curso no ensino superior com essa deficiência. Então, é muito complicado. E já vai para a sala de aula repassar esse conhecimento com deficiência. Então, eu acho que
nós, como futuros professores, tem que focar bastante em não deixar ir passando, empurrando com a barriga esses alunos. Luiz, eu vou te falar da experiência que eu tive na própria pedagogia. Um dia eu dividi e partilhei isso quase com você, com a turma da pedagogia que eu trabalhava. Porque eu me propor, assim, quando a gente tinha aula, não sei se ainda tem essa disciplina hoje lá, Israel, que era parte dela era matemática, uma revisão de matemática básica, e parte dela era uma revisão de estatística. Era uma disciplina só, um semestre só. E aí, toda vez que eu entrava na sala, elas falavam assim, professora, a gente gosta da senhora, mas a sua disciplina, e tal. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, não, mas espera aí, vocês são pedagogas, vocês vão ensinar meus filhos. E eu não quero que vocês passem essa ideia para eles. Falei para elas, sabe? Falei, olha, eu tenho 2 filhos pequenos que vão para a escola, eu não quero que vocês cheguem para eles e falem, olha, matemática, porque às vezes a gente nem fala, mas aquela coisa que fica gravada no subconsciente, né? Que na hora de ensinar aula de matemática, meu Deus, aula de matemática e tal. Isso não pode acontecer, né? Até porque não é verdade, não é real, sabe? Esse medo todo. Então, tirar isso da cabeça dessa nossa mentalidade que matemática é difícil, começa daí mesmo, de vocês. De entender que ela não é difícil. Talvez ela tenha trilhado um caminho, né? Pedagógico que nós estudamos, mas que vocês não precisam repetir os mesmos erros, né? Vocês podem fazer diferente, vão fazer diferente, graças a Deus, porque hoje nós temos muito mais recursos pedagógicos, tecnológicos, vocês vivem, olha, num universo totalmente diferente de quando eu estudava. Quando eu fiz graduação, eu nem pensava que eu teria no mundo tanta coisa como tem hoje, de recursos, de possibilidade para as crianças aprenderem. Então, não justifica que meus filhos hoje, os filhos, né, de vocês pequenos, têm esse conceito, porque já não é real mesmo mais, sabe? Então, é parte daí mesmo de vocês, tirarem essa mentalidade de que ela é difícil, que ela é chata, porque é um resgate que a gente tem que fazer, né? Lá para nós talvez tenha sido difícil, mas não é a matemática que eu quero levar, né? Não é a matemática que eu vou repetir. Em português, em outras linguagens diferentes, mas a matemática, normalmente, eu na faculdade, lá eu falo assim, olha, quando eu entro para me apresentar, eu falo para eles sempre, eu vou lecionar para vocês a matéria mais gostosa, que vocês mais vão gostar, e é a mais fácil. Muitos já falam assim, matemática. E hoje foi sempre engraçado você falar isso, porque hoje eu dando aula à tarde, né? Os meninos, tia, deixa eu falar. Eu falo, fale, pode deixar. Eles, tia, eu só quero falar que a matemática é a minha matéria preferida. E eu fico super feliz, sabe? Porque da distância, eles têm saudade, né? Exatamente. E você perguntar para eles, matemática é difícil? Eles falam, não, é tudo fácil. Eles acham a matemática a coisa mais fácil. Mas está na forma de você passar de uma forma simples. Sim, professora, quando você fala de resgate, é muito importante o professor... É igual você já vem falando, professor de sangue. O Israel, na nossa turma, conseguiu resgatar. Eu acredito que muitos entraram lá com essa dificuldade, entendeu? Eu entrei e tinha no subconsciente, nossa, matemática é muito complicado, não vou conseguir. Só porque o professor pode resgatar, ensinando de uma forma diferente. O Israel trouxe novos métodos que nos fez gostar da matemática. Eu acredito que não só eu, como muito. E assim fica muito mais fácil de aprender. E assim a gente já vai ter uma noção de como ensinar. Porque se a gente não vai com essa base para a sala de aula, a gente vai repassar essa dificuldade né, assim, para os nossos alunos. E isso não pode acontecer. Exatamente. Eu queria completar só a fala do Luiz e a Rosânia que está falando. Boa noite. Boa noite, Rosânia. Tudo bem? Toda boa noite. Então, eu tive uma experiência em sala de aula com os alunos do 4º ano. Eu estava fazendo estágio, né? E aí, quando o professor tinha ensinado a matemática na sala de aula, acho que foi bem assim, na semana seguinte eu já fui para a sala de aula. E aí eu peguei a turma sem professor e fui dar aula de matemática para eles. E aí, gente, que experiência, assim, bombástica mesmo, porque... Bombástica! Pro lado bom, e que eu aprendi, assim, na raça mesmo, eu tive que ir lá fazer para aprender, né? Mas porque a sorte que o professor tinha ensinado como ensinar matemática para criança naquela semana. E aí eu cheguei lá na sala de aula, peguei o meu caderninho com as anotações e comecei a colocar as anotações que o professor tinha dado os exemplos na sala no quadro para eles, né?
primeiro eu fiz aquela perguntinha básica. Quem que adora matemática aqui? Todo mundo. Ninguém! Não, é ruim, não sei o quê, eu não sei. Aí uns falou, não, eu gosto. Eu falei, que bom que vocês gostam, então. Eu peguei só os que gostavam, né? Tipo assim, não ia... Aí generalizou. Falei, fingi que tinha ouvido que todo mundo gostava, né? Falei, gente, isso mesmo. Vocês gostam, então vamos lá. Gente, é muito fácil. Matemática, quando a gente aprende, é muito fácil. E usei o método que ele ensinou na sala de aula com eles. E as crianças aprenderam. E aquilo, para mim, foi o máximo. Porque eu pensei que eu não ia conseguir ensinar, né, aquela atividade para eles, porque quarto ano é uma turma já mais difícil de ensinar, porque o conteúdo, para quem está na pedagogia, que está aprendendo ainda, que saiu da escola há muitos anos, que não tem mais aquele conteúdo atualizadinho, que não se recorda muito bem, né? Então, foi uma ajuda e tanto, porque eu usei exatamente o que ele ensinou em sala de aula, na sala de aula.